Galera, beleza? Estamos aqui em um momento aqui mais tranquilo no trabalho e eu aproveitei para ver os comentários aí que eu tava vindo do canal. E tem um comentário que é do desativado 3571, né? E ele tava respondendo tentando responder ali um vídeo que eu gravei do Adventismo ser só a escritura ou não. Um vídeo que eu gravei da Carol, que diz abandonar a igreja adventista por causa que a igreja adventista não é só a escritura. Eu dei uma pincelada meio por cima, né, de algumas colocações que ela fez, embora eu ainda vou gravar um vídeo só falando sobre isso, só sobre a relação do adventismo e o solo escritura, né, mas ele começa falando: falar da boca para fora é fácil demais. Se são somente as escrituras, por que precisam dos escritos da sacerdotisa? Então, a gente partindo desse pressuposto, a gente cancela até mesmo a função dos profetas não canônicos que estão na Bíblia, né? Uda, as filhas de Filipe, Ágabo. Por que a gente poderia se transportar para a época dele, se pudéssemos, e falar: por que precisa dele se já tem escritura, se já tem a Torá? Por que precisa de Uda? Por que precisa de Natã? Então você vê que a mesma crítica que eles jogam contra a nossa crença no dom profético, eles acabam atirando na própria Bíblia. Eles miram Ellen White e acertam na Bíblia. É sempre isso que eles fazem, entendeu? Porque se seguir esse critério, também não deveria ter profetas canônicos na Bíblia. Profetas não canônicos, aliás, né? Não deveria ter, porque já tinha a Torá ali, entende? Aí ele vai falar: vou citar algo pra você e tu vai me responder. Com certeza, eu acho que ele não esperou que ia virar vídeo isso, né? Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Ou seja, a discussão está sendo sobre o adventismo ser só a escritura, e o cara já coloca Ellen White no meio. Depois eles falam que é o adventismo, só que coloca Ellen White. Só que na própria discussão dele, ele não coloca a escritura. Ele é o primeiro a citar Ellen White. E aí ele cita um texto de Ellen White fora do contexto aqui, dizendo que Ellen White está sendo contra a escritura, né? Dizendo que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, né? Dando a entender isso. O diabo permitiu a vinda de Cristo. Essa daqui ele falou que foi o Ronald Drummond no debate com o Joaquim e o César. Só que qual debate foi esse? Foi o último debate? Poderia ter colocado uma minutagem do vídeo aí, né? Mas se foi o Ronan que colocou isso aí, o Ronan não é autoridade de nada, né? A autoridade é a escritura, né? E aí eu respondi para ele até, né, que ele estava dependendo da suposta sacerdotisa ali no argumento dele. Ele mesmo cita Ellen White, ele mesmo não cita a Bíblia, né? Eu pergunto para ele: cadê as escrituras? E eu falei: sim, só a escritura faz parte da doutrina oficial da igreja adventista, da IASD. Se você não sabe, vai estudar, vai ler os documentos oficiais da igreja, porque é assim que se analisa a crença de uma denominação. Não é o que meia dúzia de pastores falam na internet, que falam besteira, e falam muita besteira. Tem pastor que fala muita besteira na internet. Acho que a igreja poderia ser melhor ao lidar com isso aí. O tradicionalismo deveria ser uma heresia combatida dentro da igreja, e deveria começar pela liderança. Mas como não começa, a gente está tentando fazer o trabalho de baixo para cima, né? E aí eu pergunto qual o contexto da citação que ele colocou ali, e eu estou esperando a resposta até agora. Já se passou um dia e ele não respondeu. Mas antes disso eu vou responder aqui, né? Porque é fácil você pegar citações soltas de qualquer coisa e querer confrontar. É um trabalho porco, é um trabalho sujo, porque você pega a citação e só joga, entendeu? E aí quem tem que fazer a análise mais trabalhosa é quem está sendo questionado, né? Então, eu acho que, de fato, eu achei essa citação muito interessante. Por isso que eu estou fazendo um vídeo. Eu achei uma citação muito interessante. Não é por causa do desativado aqui colocou, porque eu me senti na obrigação de responder ele. Porque, na realidade, boa parte das citações eu não vou responder. Eu quero que quem colocar citações de Ellen White aqui traga o contexto.
a não ser que for uma dúvida sincera, mas com o objetivo de confrontar, eu desafio vocês que gostam de ficar enchendo o saco aqui a trazer o contexto dessa citação, a ter um pouquinho mais de trabalho, porque vocês querem tudo mastigado e vocês nem sinceros são, entendeu? Na questão vocês não estão tendo uma dúvida sincera, vocês estão usando um texto de fora de contexto para tentar confrontar a gente, só para tentar refutar, entendeu? E eu não vou dar esse trabalho mastigadinho para vocês. Vocês são muito preguiçosos, entendeu? Vocês são muito preguiçosos, é isso que vocês são. Aí vocês pegam um texto ali, vocês nem lê. Vocês pegou esse texto aí em algum site aí, anti-adventista, você nem foi na fonte, eu tenho certeza que não. Você nem leu os trechos que vêm antes e os trechos que vêm depois. Você nem sabe o contexto da época que estava escrito esse texto aqui. Você não sabe de nada. Você só joga o texto e coloca aqui, entendeu? Então eu fico sabendo que assim, eu não vou responder por causa que eu quero sanar a sua dúvida. Isso não é dúvida, isso aqui é burrice, entendeu? Eu só vou responder porque eu acho que é um texto interessante de ser respondido. Até para muitas pessoas que podem se deparar com esse texto e ter de fato uma dúvida sincera, né? Sabe que Ellen White falou que o Espírito Santo é Jesus, então não tem trindade, é a fórmula binitariana que vale. Então a gente pode perceber aqui algumas questões, né? Ellen White, ela escreveu esse texto aqui, tinha um contexto de uma moça que estava colocando para si o dom profético. E, inclusive, eu tenho que pegar o nome dessa moça aqui. Eu vou achar aqui para vocês rapidinho, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Essa moça, ela tendia ao fanatismo e ela dizia que tinha umas visões lá e que tinha o dom profético. E as pessoas estavam colocando... É Anna Phillips. Anna Phillips, o nome da moça. E teve pessoas que estavam até tentando fazer compilados dela com escritos de Ellen White. Estavam misturando os compilados ali. E aí... Ellen White mandou a carta para um senhor, né? Da época lá, que era um líder ali, o Prescott, isso. Prescott. O Prescott era um daqueles que estavam apoiando o ministério dessa moça, achando que essa moça tinha um dom profético verdadeiro. Ele estava empolgado, inclusive ele manda uma carta para Ellen White e Ellen White responde ele depois. Tanto que Ellen White, depois que responde com essa carta aqui, a gente percebe que o Prescott, ele estava sincero, tanto que ele ouve o conselho de Ellen White. Ele ouve sinceramente, inclusive essa moça, ela até se volta para a verdade depois, né? Ela deixa esse caminho aí de querer ter um suposto dom profético e abandona esse fanatismo. Inclusive essa carta aqui, que Ellen White manda, que tá essa suposta citação aqui do desativado, que eu acho que o cérebro deve ser desativado também, né? Ele é uma carta que ela estava combatendo o fanatismo, né? O fanatismo que muitos acusam ela, né? Então, aqui tem alguns trechos da carta 66 que eu separei. Trechos antes aqui da citação que o nosso querido desativado colocou. Eu gostei desse nome, viu? Eu acho que faz muito jus aos comentários que ele faz, que não é o primeiro comentário que ele faz aqui em outros canais, né? Em relação à educação, não consigo discernir que suas ideias estejam incorretas. Quando consideramos que a história está sendo feita tão rapidamente, não podemos deixar de nos convencer de que os perigos estão se acumulando rapidamente sobre nós. E não podemos nos livrar nem mesmo daquilo que devemos enfrentar. Tudo o que podemos fazer é buscar a sabedoria celestial em nossa única fonte de auxílio. Se pela constante contemplação do autor e consumador de nossa fé crescermos à semelhança de Cristo em caráter, teremos nossa vida escondida com Cristo em Deus. Não devemos cruzar os braços em ansiosa expectativa da breve vinda do Senhor, mas devemos continuar olhando para Jesus, depositando nossas almas desamparadas em seus méritos,
abrindo nossos corações à ação do Espírito Santo, elevando nossas súplicas a Deus, para que sua mão criadora esteja sobre nós. Aqui a gente começa a perceber que Ellen White não cria dessa forma. Ela não cria que o Espírito Santo era de fato Jesus Cristo, né? Que não existe. Então, no caso, não é. Então a gente teria que implicar que, segundo a crença de Ellen White, todas as referências do Espírito Santo na Bíblia seriam referências ao próprio Jesus e que o Espírito Santo não existia, era só um outro nome dado a Jesus Cristo. É isso que o desativado está querendo fazer a gente acreditar, né? E de quem ele pegou essa citação, que eu tenho certeza que ele não leu na fonte original, né? Então aqui a gente vê ou se a expectativa da vinda do Senhor. Devemos continuar olhando para Jesus. E aí mais para baixo aqui, abrindo os nossos corações à ação do Espírito Santo. Então aqui a Ellen White ela faz uma divisão. Na própria citação dela, ela coloca Cristo como uma pessoa, onde a gente aguarda a vinda dele, e o Espírito Santo a quem nós devemos abrir o coração a ele. Então a Ellen White já faz a separação aqui, senão ela teria colocado como se fosse uma pessoa só. Mas aqui ela coloca em relação a Jesus Cristo, em relação ao Espírito Santo, deixando claro que ela faz essa divisão entre Cristo e o Espírito Santo. Ou seja, ela não estava querendo dizer no texto que o Espírito Santo era Jesus Cristo. Era tipo um nome para Jesus Cristo e tal, entendeu? E aqui a gente tem outra citação aqui, né? Daqueles que se vestem com as vestes da sua própria justiça, se imaginando rico e abastado, né? E um outro culpado, não deveríamos nós que levamos a última mensagem de misericórdia ao mundo culpado representar Jesus em sua pureza, em abnegação, para que a palavra possa ser proferida de lábios humanos inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Então aqui, olha só, mais uma vez ela fazendo a divisão aqui, ó, representar Jesus em sua pureza, para que a palavra possa ser proferida de lábios humanos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez aqui, ela faz essa divisão entre Jesus e o Espírito Santo, né? O que será que a Ellen White ela quer dizer ali, né? Vamos para a citação propriamente dita. E.G.W. Writings é um site muito bom para você procurar você quer saber aqui o que ela diz no seu contexto? Pega a referência que está embaixo e procura. E aí você lê o que vem antes, o que vem depois, lê o contexto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem represálias, e lhe será concedida. Peça, porém, confesse sem duvidar. E tudo que pedimos recebemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O Senhor está prestes a voltar. Desejamos o entendimento completo e perfeito que só o Senhor pode dar. Não é seguro receber o Espírito de outra pessoa. Desejamos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Se tivermos comunhão com Deus, teremos força, graça e eficácia. Olha aqui. Então, considerando esse contexto aqui sobre a Anna Phillips, aqui a Ellen White também está falando muito sobre as falsas profecias, né? Igual aqui embaixo mesmo, no parágrafo 20, em casos como este é essencial que demonstramos moderação. Qual caso? De Anna Phillips, que apareceu, supondo ser uma profetisa, ter novas revelações. Não podemos nos dar ao luxo de agir como aqueles que distribuíram as obras de Anna Phillips às nossas igrejas, sem provas claras e inequívocas de que Deus está falando ao seu povo por meio dela. Então, distribuíram obras dela na igreja lá, né? Específico que a gente acabou de ler. Vocês podem ler o capítulo todo, se vocês quiserem. Vai ser mais fácil, assim, para vocês terem um quadro completo da citação, né? E o que ela fala aqui? Não é seguro receber o Espírito de outra pessoa. O Espírito Santo de Deus é o Espírito verdadeiro. Então, é preciso provar esse Espírito.
Então não é na hora de analisar, né, assim, se o ministério profético de alguém é verdadeiro ou não, como no caso aqui da Ana Phillips, que a Leonte falou que eles foram muito apressados, né? Eles até distribuíram obras da Ana Phillips e não verificaram se esse ministério era verdadeiro ou não. Então, não é seguro receber o Espírito de outra pessoa. Desejemos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então, o que nós devemos analisar? Se o Espírito é de outra pessoa ou se é o Espírito de Deus. E o que ela quer dizer aqui, que o Espírito Santo, que é Jesus Cristo? É muito mais como uma questão de representação. É o Consolador. Quando Jesus ele sai e faz a ascensão ao céu, ele deixa quem? O Espírito Santo, que é o Consolador, né? João fala que convém que ele vá para que o Consolador pudesse vir. Então aqui falando que o Espírito Santo é Jesus Cristo, a gente analisou e outras citações um pouco anteriores a essa, que ela faz a distinção entre o Espírito Santo e Jesus Cristo como pessoas diferentes. Então a gente não vai receber o Espírito de outra pessoa que não seja Jesus Cristo, mas sim o Espírito Santo, que é o representante de Jesus Cristo. É nesse sentido que ela parece falar que o Espírito Santo é Jesus, e não querendo dizer que o Espírito Santo na realidade é Jesus Cristo, como se fosse um nome dado a Jesus Cristo, que não existe Espírito Santo e tal, né? É a mesma coisa do embaixador que vai para um país. Se o embaixador do Brasil vai para os Estados Unidos, em certa medida, dizer que ele é o Brasil ali representado, não é errado. Não está dizendo que ele é um país. É uma forma de metáfora praticamente, de uma figura de linguagem, de dizer que ele está representando o Brasil ali, né? Quando você vê num campeonato ali, na Libertadores da América, quem gosta de futebol, o Corinthians está jogando a final com o Boca Juniors. Aí o narrador fala, o Corinthians é o Brasil na Libertadores. Quer dizer que o Corinthians é o Brasil? Não, o Corinthians é o Corinthians, mas ele representa o Brasil na final da Libertadores. Entende? Então é mais nesse sentido que ela parece dizer aqui. Você pode ler o capítulo inteiro aqui, tá? Carta 66, 1894. Você digita lá no Google, você vai ler. E assim, para você chegar à conclusão de que ela está dizendo que Jesus que o Espírito Santo é Jesus, que ele não existe, tal, que parece que é o que o desativado está querendo colocar, que ela disse aqui, que ele nem explica assim, né? Nada, ele não coloca o contexto, ele não coloca nem o parágrafo inteiro aqui, para você ver o tamanho, o trabalho porco que é feito aqui. Mas quando você lê o capítulo inteiro, você vai entender a questão da Ana Prescott, você vai entender a questão de você provar o espírito que está por trás daquela pessoa, né? Igual aqui, ó, parágrafo 12. Somos fiéis para examinar a nós mesmos cuidadosamente para ver que tipo de espírito somos. Entendeu? Então, é mais a questão de provar se o espírito que está por trás daquela pessoa é verdadeiro ou não, né? É por isso que ela fala ali que a gente não pode receber o espírito de qualquer pessoa sem avaliar, que é o que fizeram lá com a Ana, né? Ficaram empolgados com as visões, com as mensagens, pareciam ser verdadeiras, foram entregando os panfletos dela, sendo que na verdade ela atendia ao fanatismo, entende? Então é nesse sentido que ela fala que o Espírito Santo é Jesus. Parece mais no sentido de representação e não no sentido de que o Espírito Santo é o próprio Jesus, né? Como se fosse tipo a mesma pessoa, entendeu? Não está querendo dizer isso. Tanto que em citações anteriores ela está dizendo, está colocando separadamente ali o Espírito Santo e Jesus, em duas citações que nós lemos aqui, que estava no bloco de notas aqui que eu abri para vocês, e que está nessa carta aqui também. Então cuidado aí com essas citações soltas, tá? É o que essa galera sabe fazer, é citar coisa fora de contexto. Isso é coisa de gente desonesta, isso é coisa de gente que não tem compromisso com a verdade, que é coisa de pessoas que tiram a fala dos outros de contexto. Isso é coisa de gente mentirosa, de coisa de gente que só está interessado em prejudicar a reputação dos outros.
e não uma pessoa que de fato está buscando a verdade. Beleza? Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.